A paz de Deus com todos, do canal Caminhão com Deus. Meu nome é Vilma e eu estou aqui já depois de algum tempo, devido às provas, lutas, dificuldade, esperando o momento certo para contar obras. Creio que a maioria já deva ter ouvido o meu testemunho que eu deixei no canal, de quando o Senhor fez uma obra na vida da minha neta no ventre da minha filha, que a médica disse que não tinha o que fazer, não sabia mais o que fazer. E orando, o Senhor fez com que a minha neta voltasse a mexer no ventre dela. Acredito que a Irmandade deva lembrar dessa obra que contei, de quando a carreta passou em cima do meu filho também, de quando uma carga arrebentou de um caminhão e por alguns metros ela tinha caído em cima do carro da minha filha. Creio que essas obras devam fazer a Irmandade se lembrar de mim. E eu estou aqui para resumir uma obra que o senhor tem feito. Como a Irmandade sabe que a minha filha estava grávida. E no dia 30 de março, a minha neta veio ao mundo. Saudável, perfeita, com vida. E aparentemente tudo correu bem na cesárea. 4 dias após do nascimento dela, a minha filha teve uma alteração de pressão altíssima. A pressão dela começou a subir gradativamente, rapidamente. Resumindo, a minha filha foi constatada uma pré-eclâmpsia depois do parto, após o parto. Ficou em observação no hospital para tomar um determinado remédio chamado sulfato de magnésio. Esse remédio é um remédio muito forte mesmo. Só para mandar de saber, da matéria-prima do magnésio, se faz inseticida, se faz óleo diesel, e na medicina ela faz o sulfato do magnésio, né, que é feito tratamento em pessoas com pré-eclâmpsia, para evitar a convulsão. E foi colocado esse remédio na minha filha por 24 horas. Devido à pré-eclâmpsia, minha filha ficou meio que fora de si, ela não falava coisa com coisa. E aí, após essa medicação, que duraria 24 horas, ela ficou mais dopada ainda. A enfermeira falou que eu tinha que vigiar ela durante as 24 horas e não deixar ela dormir, porque se caso desse uma reação contrária, poderia ser fatal, se houvesse um descuido, mas que eu ficasse de olho nela para que, se desse uma reação contrária, eu gritasse socorro para que eles viessem então e aplicassem uma determinada injeção que cortaria o efeito desse sulfato de magnésio. De fato, essa injeção, essa seringa com esse remédio ficou colado do lado de uma máquina onde esse sulfato de magnésio passava dentro daquela máquina para ir para a veia da minha filha. E a minha filha ficou completamente dopada, não falava coisa com coisa. E o fato de que eu precisei ficar com a minha filha e a minha neta, recém-nascida de 4 dias, ficou com a gente, porque não tinha onde ela ficar. E aí eu ficava cuidando da minha neta e cuidava da minha filha na cama a todo instante, falando com ela para ela não dormir, para eu ver se dava reação ou não. E ainda fiquei de olho na tela assim daquela máquina que faz monitoramento, acompanhando pressão, saturação, os batimentos cardíacos. E de tempo em tempo eu tinha que apertar um botão lá para ver a pressão dela em tempo real. A pressão dela tinha baixado, estava 11 por alguma coisa, não poderia subir, que eu tinha que gritar socorro para eles, para não deixar essa pressão subir. Eu sei, Irmandade, que isso foi durante quase uma noite toda, restante de um sábado, por volta de 4 e pouco, 5 e pouco da tarde, o restante do dia de sábado, a noite toda de sábado. Chegou umas 4 da manhã e eu não aguentava mais ficar de pé, porque eu tinha que monitorar os 3 lados, a minha neta direita,
o aparelho de monitoramento na minha frente, a minha filha à esquerda em cima da cama, completamente largada em cima de uma cama. Eu tinha que mexer com ela, falar para ela não dorme, e ela não conseguia falar comigo, completamente dopada, drogada, por causa daquela medicação. E o certo é que num dado momento eu disse para a enfermeira que a minha neta precisava de leite, né? Que ela não podia ficar sem amamentar, porque já estava um tempo já, porque depois que eles colocou esse remédio na criança, a minha filha apagou lá, ficou lá daquele jeito e a minha neta precisava amamentar e coisa e tal. E aí a enfermeira falou para mim que eu podia colocar a criança para amamentar. Aí a enfermeira arrastou a cama da minha filha da parede, então cada vez que a minha neta precisava de amamentar, eu por conta própria lá, com todo sacrifício, colocava a minha neta para amamentar. Ora num peito, ora no outro. E assim foi passando a noite passou. Aí umas 4 e pouco da manhã a enfermeira disse que podia deixar minha filha dormir, porque eu já não estava aguentando mais ficar de pé. E que talvez já, se tivesse de dar alguma reação, já era para ter dado e coisa assim. Enfim, então eu sentei, fiquei aguardando o amanhecer do dia. E no amanhecer do dia veio um médico da cidade vizinha, dizendo que os exames escolhidos dela no princípio da pré-eclâmpsia, no sábado ainda, tinha chegado os resultados e que tinha dado uma alteração em alguma coisa lá e ela teria que ser transferida para outra cidade que tinha mais recursos. Eu sei, irmãos, que ela foi transferida para esta cidade. Eu voltei para casa com a minha neta com 5 dias de recém-nascido. A minha filha foi para aquela cidade, ficou o restante do domingo internada lá e domingo à noite, na segunda ela voltou para casa. No domingo à noite que ela estava hospitalizada, perguntaram para ela com quem estava a bebê e o que a bebê estava amamentando. Aí ela contou que na noite anterior, de sábado para domingo, a criança tinha amamentado nela e que até então, no domingo de manhã, tinha ido comigo para casa e estava tomando mamadeira. Irmandade, ficaram bravos com a minha filha, falaram que foi uma irresponsabilidade do hospital aqui da minha cidade, que jamais poderiam ter deixado a minha neta amamentar na minha filha, porque foi um risco que a gente colocou a minha neta em risco, porque aquele remédio lá jamais poderia ter, não poderia, enfim, não poderia ter deixado a minha neta amamentar na minha filha. E a minha filha perdeu a paz, perdeu o sossego, já ficou preocupada, porque segundo a minha filha fala que aquele remédio na veia dela era como se estivesse fritando ela num óleo quente. Era um queimor que entrava nas veias dela, no organismo dela, queimava muito. Enquanto logo que aplicaram esse remédio nela, ela sentiu, ela falou até para uma amiga, é como se tivesse me pegado, colocado dentro de um balde de óleo fervendo, como se me fritasse em vida. Certo é que brigaram com ela lá no hospital da cidade vizinha, falou que o hospital da minha cidade foi muito irresponsável, que jamais poderia ter deixado a criança amamentar nela. Eu sei que no outro dia, na segunda-feira que ela teve alta, veio para casa e me contou isso. Eu falei para ela, filha, fica em paz, porque a gente não sabia e o Senhor já cortou o mal, o Senhor deu o livramento. E a criança está aí, se tivesse de dar alguma coisa, já tinha dado, mas o Senhor foi aquele que a todo instante estava conosco, não permitiu mal nenhum acontecer com a minha neta recém-nascida, para a glória do nome do Senhor. A minha filha veio embora na segunda-feira, teve alta, 1 hora e meia, mais ou menos, 2 horas o máximo que ela estava em casa. Ela teve crise de pressão alta novamente, a pré-eclâmpsia reagiu nela novamente. Eu tive a minha filha diante de mim praticamente morta. Correu com ela para o hospital novamente. E do jeito que eu vi ela sair de dentro da minha casa, eu não dava esperança de que a minha filha voltasse viva. Mas o Senhor foi aquele que a todo momento esteve presente. Ela voltou para a cidade vizinha.
ficou mais 12 dias, 10 ou 12 dias internada. Lá o adversário preparou 2 pessoas lá, 2 enfermeiras que por não estar se agradando de trabalhar naquele dia, porque era feriado, tinha uma festa na cidade, o adversário quis usar elas para poder prejudicar minha filha, porque a minha filha estava tendo necessidade de ajuda e elas estavam assim meio que não queria ajudar paciente nenhum. E a minha filha ouviu, né, que elas falaram entre elas lá que aplicasse um determinado medicamento lá em dose tal na veia da minha filha, que a minha filha ia ficar quieta e que talvez não precisasse mais ficar chamando, mais ou menos isso, né? Tô usando as minhas palavras para a Irmandade entender. E aí a minha filha ouviu aquela conversa, ficou assim, procurou não dormir, procurou ficar esperta. O certo é que foram mesmo lá, aplicaram mesmo um determinado algo lá, aplicaram algo lá no soro da minha filha. E a minha filha disse que começou a sentir uma sensação muito estranha, muito difícil, muito ruim. E aí rapidamente ela foi na mão e apertou aquele soro, né, aquele catéter daquele soro, fechou para evitar que o restante do soro entrasse na veia dela, porque ela disse que não sabe o que poderia ter acontecido. Tudo isso o adversário fez contra a vida da minha filha, mas porque lá na frente Deus tinha uma obra para fazer na vida dela. Porque o Senhor sempre falou que tem obra na minha casa, na minha família, que um dia eu vou dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha filha é afastada dos caminhos do Senhor desde a idade de 16 para 17 anos. Mas o certo é, irmandade, que depois dela passar tudo isso que ela passou e o Senhor livrou ela de tantos laços, de tantos males, fazia exames, não dava nada, fez vários exames, não deu nada. E uma serva de Deus, amiga minha, irmã nossa em Cristo, me convidou para fazermos um jejum numa determinada noite de domingo para segunda. E aí ele falou assim que era para a gente jejuar, porque ela sentia da parte de Deus que tinha alguma coisa espiritual procurando prejudicar a minha filha, porque os médicos faziam exames e mais exames e não sabia, porque não dava nada. Certo é que a gente se reuniu em 7 irmãs, e naquela noite para outro dia a gente apresentou um jejum a Deus. E no outro dia, para a glória do Senhor, a minha filha recebeu alta, veio para casa. Graças a Deus, não teve crise nenhuma mais. Isso foi no mês de abril. Graças a Deus, não teve crise nenhuma mais. O médico falou na época que era para ela ficar tomando cuidado, porque até a minha neta completar uns 5, 6 meses de idade, a minha filha poderia ter outras crises. Graças a Deus, a minha filha não teve mais crise de pré-eclâmpsia. Após ela ficar recuperada da cesárea, ela começou a ir para a igreja comigo, começou a congregar comigo. Sempre que dá, ela está comigo na casa do Senhor, admira muito essa graça, fala muito para as pessoas sobre essa graça, fala da diferença desta graça maravilhosa com outros ministérios que ela frequentou. Então, eu creio que o Senhor, ele criou um caminho para fazer com que ela fosse para a casa do Senhor juntamente comigo, conhecesse essa graça, passasse a ser uma testemunhada, e esteve comigo agora no culto de Santa Ceia, e para a glória do Senhor eu tenho visto Deus agindo na vida dela. Eu ouço às vezes ela dizer que eu estou pensando em fazer tal coisa, assim, 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 se Deus estiver nesse negócio. Já vejo assim uma forma diferente dela tomar certas atitudes. Eu creio que tudo isso o Senhor permitiu para que pudesse fazer uma obra na vida dela. E eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Louva ao Senhor, porque a minha neta agora, dia 30 de setembro, ela completa 6 meses de vida. É uma criança saudável, perfeita, muito inteligente. Para a idade dela, ela faz coisa que a gente admira do que ela faz, do comportamento dela, da atitude dela, pela pouca idade que ela tem.
Deus deu esse grande livramento para minha neta, graças a Deus, o nome do Senhor tem sido glorificado, porque eu não tenho palavra para agradecer ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta obra e, sentindo da parte de Deus, voltarei a contar outras obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.